E aí galera, tudo bem? Como é que tá? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Saudações para você que está aqui comigo na aula de hoje, né? A gente está de volta aí para mais uma sessão aí de muito estudo. Detalhe, você está na matéria de história, você está comigo, professor Marcelo Galvão, forte abraço, tá? Mandando um abraço para a pessoa da equipe técnica, você que se inscreveu no canal, é isso aí, obrigadão, tá? Parabéns, você está aí uma grande ferramenta de conhecimento ao seu auxílio. E, é claro, não esquece de dar o like na aula, não esquece de se inscrever no canal, né, para você que não está inscrito, e também ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, né? Sei que você está olhando para minha testa aí, né, se perguntando, né, o que aconteceu, tá? No sábado, foi o dia do meu aniversário, né, e aí eu acabei sofrendo um acidente doméstico, né? Acabei batendo a minha cabeça num vaso de planta, né? É isso aí, acontece, né? Então, foi meu presente aí. Brincadeiras, a parte mais séria, seu sangue pra caramba, seu sangue demais, né? Mas tô melhor, né? Tô muito melhor, beleza? Então, tirou as dúvidas para você que estava só olhando para minha testa, né? Então, a primeira coisa que você fez foi olhar para a testa. Tudo bem, não tem problema, tá? Mandando um abraço para o amigo Giba, que está aqui no Brasil, né? Ele mora no Japão, tá? E eu vi hoje, né? E muito bom conversar com ele. Tinha 2 anos aí, praticamente, que ele está fora, né? Você está gravando uma live para nós, né? Grande amigo aqui do ArtSeb, e que hoje está morando lá no país nipônico, né? Então, Giba, abração, beijão pra ti, né? Você sabe que você mora aqui, ó, no coração, tá? Então vamos lá, pessoal. Então você tá comigo e eu tô aí contigo. Eu vou Wolverine aqui. Então por que a gente está falando sobre as crises na Idade Média? Claro, quando a gente fala dessas crises na Idade Média, a gente está falando o quê? Parecendo a Sabrina Sato, né? A gente tá com a pontinha aqui. A gente está falando sobre o quê? A Baixa Idade Média, que é a Baixa Idade Média. É isso aí, tá? A Baixa Idade Média, tá? Então a gente está falando sobre essa relação aqui, tá? Sobre essa crise medieval. É claro que durante a Alta Idade Média, lembra? Baixa Idade Média a partir de que século? Século XI até o século XV. Perfeitamente, tá? Então a Baixa Idade Média foi o que, pessoal? Século XI, ó, até que século XV. Beleza? Tranquilo, né? Século sempre é barismo romano, não esquece dessa data. Então eu vou elencar aqui, pessoal, a fome, a gente vai falar sobre a fome, sobre a peste, né, as doenças que assolaram a Europa. Vou falar sobre as revoltas populares, também conhecidas como revoltas camponesas, e também a gente vai falar sobre as guerras, principalmente uma guerra entre a França e a Inglaterra chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade não foi 100, foi 116 anos e alguns meses, tá? Então essa guerra aí, ela transformou as relações dentro da Europa feudal. Então vamos lá, pessoal, quando a gente fala sobre essa relação da fome, aqui ó, então qual vai ser a primeira crise? Vou até colocar para ti aqui, a primeira crise, tá? Então vou anotar aqui para ti não perder o raciocínio. Quando a gente fala da Baixa Idade Média, então a gente vai falar aqui, ó, das crises. Quais são essas crises da Baixa Idade Média, tá? Então aqui eu vou colocar para ti a fome. Primeiro que a fome, tá? Professor, o que foi a fome realmente? A fome que assolou a Europa a partir do século XIV, né? Muito a partir do século XIV, tá? Principalmente, tá? Por que a partir do século XIV? Das primeiras décadas, né? Então a gente está falando do que? Os anos, a partir do ano de 1301, né? A partir das primeiras décadas do século XIV, a Europa passou por várias transformações, tá? Que transformações eram essas? A gente está falando aqui de pós-cruzadas, é isso aí, pós-cruzadas. Então a fome foi a escassez de alimentos, tá? A falta de alimentos na Europa, porque a fome aqui na Europa, o que? Ela foi, tá? Consequência aqui, ó, consequência da falta de comida mesmo, tá? Comida
na Europa para o sul, mas é claro, se a gente está falando de fome, é claro que vai ser a falta de comida. Um detalhe, o que foi que ocasionou então essa falta de comida na Europa? É isso que a gente tem que ter em mente, cara. O que foi que ocasionou isso? Então, o que ocasionou essa falta de mão? Essa falta de alimentos? Aqui, ó, eu vou elencar alguns fatores aqui, ó. Quais fatores aqui, ó, que ocasionaram essa falta de comida na Europa? Quais os fatores? Me diz aí. Né? Os fatores são esses aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, falta de mão de obra. Falta de mão de obra. Tá? Falta de mão de obra. Poxa, como assim, cara? Sério? Quer dizer que não tinha ninguém para trabalhar. A gente está falando aqui pós-cruzadas. A mão de obra, que era dos servos, ela diminuiu consideravelmente. Tá? Olha aí, ó. Por quê? Muitos servos que foram para as cruzadas, eles não retornaram para a Europa. Muitos servos ficaram lá pelo Oriente. Muitos morreram, é claro, e muitos não voltaram para o feudo. Eles voltaram para onde? Para as cidades. E é claro, muitos senhores feudais, não tendo como sustentar, como bancar, né? Claro, não tinha como bancar e cuidar de toda essa gleba, essa quantidade de servos. O que ele fez? Vários servos ele dispensou do trabalho. E para onde que esses servos foram? Para as cidades. Beleza? Então, nas cidades as relações eram outras, as construções de relação de produção eram totalmente diferentes, certo? Então, essa falta de mão de obra foi um dos fatores. Outro fator foi o quê? As questões climáticas. Isso aí é realmente as questões climáticas. O professor quer dizer que exatamente o clima, o tempo. A gente está falando aqui do tempo, né? Então, invernos rigorosos, secas rigorosas. Então, esses fatores aí, pessoal, desencadearam que a falta de alimentos durante a Europa do século XIV. E essa falta de alimentos aqui foi muito porque muitas pessoas morreram de inanição, ou seja, não tinham o que comer e morreram literalmente de fome. É isso aí, tá bom? A gente está falando que as pessoas morreram de fome, cara, realmente, tá? Algo que não é muito diferente da nossa realidade em alguns países, tá? É claro, no Brasil também você vai ter essa relação aqui. Não é claro, as pessoas não por questões climáticas, não, mas as pessoas morrem também de fome, cara, em algumas localidades, principalmente da região nordeste e norte do país, tá? Principalmente do sertão nordestino, a gente observa, né? Se você puder observar em loco, né? E no local você vai ver que tem muita miséria lá, tá? Em algumas regiões da África também é muito comum as pessoas morrerem de fome, né? Em algumas regiões da Coreia do Norte, por exemplo, as pessoas também morrem de fome, pois exatamente, não tem alimentos. Beleza? Então, esses fatores aqui foram que desencadearam principalmente a questão da fome na Europa do século XIV. Né? Então, a fome aqui, ela se deu quando? Nas primeiras décadas do século XIV. Aqui, ó, século XIV, a gente está falando aqui, ó, nas primeiras décadas do século XIV. Tranquilo? Então foi exatamente nessa época que, nas primeiras décadas até o ano de 1330, que os indivíduos tiveram essas consequências aqui, principalmente do clima, tá? E da questão da falta de mão de obra, que foi um dos fatores do período pós-cruzadas. É isso aí, tá vendo? Uma coisa levando a outra. Lembra que eu disse em história, as relações elas vão se construindo, cara. Elas vão se passando. Outro ponto aí, né, para você ter uma noção sobre essa questão, é a peste negra. Tá? Outro fator aí foi chamada peste negra, a doença. Peste negra, a doença, tá? Foi a peste bubônica que devastou um terço da Europa. O que foi essa peste negra? Tá? Foi uma doença chamada peste bubônica, certo? Foi uma doença chamada peste bubônica,
bubônica, peste bubônica, que devastou cerca, olha aí, olha a quantidade de gente, cerca de 1/3 da população europeia. Da população europeia. Ou isso quer dizer que 1/3 da população europeia foi devastada aí. Exatamente, 1/3, cara. Se a gente está, a população da Europa gerava em torno de 60 milhões de pessoas naquela época, no início do século XIV, né? Aqui a gente está falando já em meados do século XIV, ok? Onde a consequência aqui da fome, olha aí, ó, a fome inter ou diretamente teve uma reação direta com o que, ó? Com a peste bubônica, cara. A fome, exatamente, a pessoa não se alimentava bem. Primeiro ponto. O corpo dela se torna aberto, debilitado. E um corpo debilitado, ele é uma porta, né? Um portão, não é uma porta, um portão aberto para quê? Para as doenças entrarem. Então, a peste negra chegou, encontrou a Europa totalmente debilitada e ela fez a festa, né? Então, é claro, aqui o que era a peste bubônica, como ela foi transmitida? O seguinte, a partir dos navios, né, da Itália, né, que traziam produtos do Oriente, esses navios tinham muitos ratos, né? Ela era transmitida pela pulga do rato. Como na Europa, então, começou a ter uma mentalidade que até os gatos eram possuídos pelo demônio, né? A mentalidade da época, né? Principalmente os gatos pretos. Então houve, anteriormente, o que estava causando a fome? Era a questão dos gatos pretos. Então houve a matança também desses gatos. Com a diminuição da população de gatos, aumentou o que? A população de ratos também na Europa. Então isso foi um dos fatores também. Então é uma relação se conectando à outra, os laços aqui se fechando, os nós, né, se fixando um ao outro. Exatamente. A partir do momento que esses ratos transmitiam uma doença com a população diminuta de gatos, e a Europa debilitada começa o que, pessoal? Ela era uma doença fatal, uma vez que você pegava a peste negra, né? Aqueles caroços negros enormes na sua pele, febre, infecção, você morria em menos de 15 dias, uma semana, você morria. Devastou cidades inteiras na Europa, tá? Entre aí os anos de 1348, 1355, devastou aí boa parte dessa população europeia. Então você vai observar que a peste negra teve uma ligação direta com a falta de alimentos, tá? A população debilitada. E o que ocorreu? Com a população debilitada aqui, a peste negra dizimou boa parte dessa população. Eu até, em uma live que eu fiz, eu passei uns filmes para o pessoal sobre essas relações, né? Para você ver em casa, com a sua família, com seu pai, sua mãe, seu tio, seus avós aí. É um filme que fala sobre, chamado Caça às Bruxas, com o Nicolas Cage, é um filme muito bom, tá? É claro, é um filme de ficção, mas o cenário dele é exatamente o cenário da peste negra. E o outro filme é sobre um assunto que nós vamos falar na próxima aula, no próximo vídeo, sobre a Joana d'Arc. É, exatamente, né? Quando a gente falar sobre a chamada Guerra dos 100 Anos, que foi outro fator que contribuiu para a transformação que vem a ser a Europa nos dias de hoje. Então lembra comigo a fome e a peste negra, que era transmitida pela pulga do rato. É isso aí, pela pulga do ratinho, do mouse, tá? Okay? Por essa pulga devastou aí boa parte da população europeia, em torno de 20 milhões de pessoas perderam a vida devido à questão da fome e, é claro, da higiene na Europa, que não era lá essas coisas, né? Não eram boas, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Copia tudo, ó, tá? Dá uma copiada no conteúdo, anota tudo e não perde nenhuma novidade que tá rolando. Não esquece de dar o like na aula. Beijão, a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!